Olá, Rádio Mateus 6:33, falando do amor de Deus de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos pensar no Salmo de número 15, Salmo de Davi. Salmo de número 15, que fala a respeito de uma vida íntegra, né? Que fala a respeito de uma vida íntegra. Os Salmos de Davi, eles descrevem, né, a vida de integridade que os crentes devem ter, que os crentes em Jesus Cristo. E nesse salmo, Deus ele vai nos mostrar, usando o escritor Davi, o quanto Deus ele valoriza a nossa justiça e a nossa integridade. A nossa justiça, no caso, é a nossa conduta, né, irmãos? A nossa conduta enquanto cristãos na busca de praticar atos justos. Atos justos. Só que justos aos olhos de Deus, e não justo aos olhos do mundo. Por quê? Porque a ideia de moral, de conduta reta para Deus é uma. E a ideia de moral, de conduta para o mundo, ou seja, aqueles que estão fora do mundo cristão, é outra, né? Então vamos ler o Salmo 15. Olha o que fala. É Davi, né? Então ele está falando assim: Senhor, tá fazendo uma pergunta para Deus durante a sua oração, né? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Né? Aí Davi ele começa a responder, né? Inspirado por Deus, Davi começa a responder: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, né? Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. É uma conduta. Mas, irmãos, é preciso deixar bem claro o que o salmista chama de justo aqui. Esse justo não é o justo da justificação perante Deus, hein? Não é o justo da justificação, ou seja, da integridade perante Deus. Por quê? Porque não há nenhum. Não existe um ser humano que, pela sua capacidade, pela sua conduta, ele possa chegar na presença de Deus e se declarar justo. Isaías chama a nossa justiça como trapos de imundície. Trapos de imundície.
Então essa justiça é a justiça moral, é a justiça de conduta, é a justiça de relacionamento aqui na Terra, nesse tempo que vivemos agora, né? A justificação, o ser justo para a salvação é somente aquele que aceita Jesus Cristo como um sacrifício, aquele que fez o sacrifício de morrer em nosso lugar. Por quê? Porque quando Deus olha para o homem buscando a santificação para a salvação, ou seja, para morar no céu, no inferno, quando ele olha para um homem e vê que aquele aceitou Jesus Cristo, ele não vê mais o homem, ele vê Jesus Cristo como representante daquele ser humano. E Jesus Cristo é justo, né? Então, esta justiça que nós estamos falando aqui é justiça de conduta. É manifestação nos relacionamentos. Então fala que, no versículo 2 novamente, é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, quer dizer, procura dar a cada um o que é seu. Se esforça para ser justo nas suas relações. E que de coração fala a verdade, ou seja, uma pessoa transparente, que fala a verdade, né? E que não usa a língua para difamar, não espalha fake news, né? Não espalha boatos, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, né? Não tem maldade no coração e não pratica maldade. E não lança calúnia contra o próximo, quer dizer, não imputa ao outro a prática de uma conduta que não é verdadeira, né? Então não lança, esse é um justo. Tem mais, olha, que rejeita quem merece desprezo. Ah, pastor, mas espera aí, agora eu fiquei confuso. O que aconteceu? Não, mas Deus não fala até que nós temos que amar o nosso inimigo? Fala. Mas então, como que rejeita quem merece desprezo? Irmãos, nós temos que entender que aquele amar é o amar caritas, é o amar de auxílio. Se a pessoa tiver com uma necessidade, você dá água, se tiver com sede, se tiver com fome, você dá comida. Mas isso não quer dizer da obrigatoriedade de relacionar-se com ela. Não. Se não for possível, você tem que rejeitar, se aquela pessoa merece um desprezo, né? Olha aqui, ó, quem merece desprezo? Então, está falando que existe pessoas que merecem um desprezo. Desprezo no sentido do quê? De se afastar. Mas eu, como cristão, o que eu devo fazer, pastor? Novamente, manifestar o amor caritas. Se tiver sede, dá água. Se tiver fome, dá comida. Se tiver frio, dá com o que se cobrir, se agasalhar. E ora intercedendo pela vida daquela pessoa. Mas viver, ter um relacionamento, chamar para ir pescar junto, chamar para jogar bola junto, aí já é diferente, né, irmãos? É diferente, né? E prossegue, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem a Deus. Honra os que temem a Deus. Às vezes a gente vê o contrário, né? Às vezes a gente vê em alguns ambientes que as pessoas que temem a Deus, que se manifestam cristãos, que são disciplinados ali na palavra, é que são rejeitados. Ah, mas o mundo seria assim mesmo, pastor. Mas eu não estou falando do mundo, irmãos. Eu não estou falando do mundo. Eu estou falando que é rejeitado entre os próprios pseudo-irmãos, né? Por quê? Porque às vezes é transparente, fala a verdade, a pessoa não gosta,
né? Porque às vezes é honesto nas suas condutas, não quer pegar dinheiro da igreja, não quer desviar dinheiro da igreja, a pessoa não gosta, né? Às vezes quer ser, ter uma conduta reta, fazer as coisas certinha. O outro lá, irmão, tá mais para primo, né? Mas o outro lá, pseudo-irmão, não gosta. Então, às vezes, a rejeição acontece dentro de ambientes religiosos, né? Quando deveria ser o contrário. Então, voltando lá no 4, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Irmãos, nós não avaliamos ninguém pela aparência. Nós não avaliamos ninguém pela quantidade de recurso financeiro. Nós não avaliamos ninguém pelo tom de voz. Nós não avaliamos ninguém pela cor da pele ou pela sua nacionalidade. Nós avaliamos conforme Jesus avalia, pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Então, para que você possa desprezar uns e honrar outro, é preciso que você avalie. Então, nunca se deixe levar pela aparência. Nunca se deixe levar pela aparência. Nunca se deixe levar pelas palavras fáceis, pelas palavras agradáveis, né? Nunca se deixe levar pelas palavras agradáveis. Nós temos que avaliar além disso, nós temos que ver os frutos. Os frutos. E o que as pessoas querem com aqueles frutos? É te comprar, né? É fazer de você um circo, né? Então nós temos que fazer conforme Deus, irmãos. Conforme Deus nos orienta, né? Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra. Que mantém a sua palavra. Mesmo quando sai prejudicado. Está difícil hoje isso, né? 5. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro. A não ser que isso seja uma atividade profissional, né? Nós estamos falando aqui para irmãos da igreja, né? A não ser que seja uma atividade profissional dentro da legislação vigente. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Nem aceita suborno, né? Quem assim procede nunca será abalado. É o texto bíblico, né? Então, irmãos, o que nós vemos é que a nossa conduta, o nosso jeito de viver em sociedade, ela deve estar baseado nós que somos cristãos, nas nossas crenças, de acordo com a Bíblia. E nós aqui do Ocidente levamos uma vantagem, porque todo o Ocidente ele tem uma maioria de cultura judaico-cristã, ou seja, baseado na ideia de um Deus único, né? Baseado na ideia de um Messias que veio em Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, a nossa Bíblia nos fala que nós temos a necessidade de um Salvador. Salvador do quê? Da nossa alma. Porque nós nascemos indo para o inferno, um Salvador de nós não irmos para o inferno. E a morte de Cristo por nossos erros, nossos pecados, e fala também do dom da vida eterna. A Bíblia fala isso, né? Então, uma vez que nós acreditamos nessas verdades, as nossas prioridades nos relacionamentos no mundo deve corresponder a isso. Deve corresponder a isso. Como filho de Deus que somos, né? E a nossa conduta, a nossa vida também, nosso estilo de viver também, deve ser baseado na nossa submissão
ao senhorio de Cristo, ou seja, reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. É o nosso Senhor. E Jesus Cristo, em Marcos 8,34, fala um negócio muito interessante. Olha, o que ele fala. Então Jesus Cristo chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, quer dizer, ser um cristão, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus está dizendo o seguinte, olha, dentro desse contexto da meditação de hoje, Jesus está dizendo o seguinte, olha, você tem que negar as suas convicções pessoais conforme você aprendeu no mundo, dentro da nossa reflexão de hoje. Você tem que negar o conceito de moral do mundo e seguir o meu conceito, seguir o que eu ensino, o que eu explico. Agora vai ser pesado, porque é você contra o mundo, né? Então pega a sua cruz e me siga. Não é pegar a cruz de madeira. A gente vê às vezes carregando uma cruz de madeira aí, e não é assim, não é isso que Cristo está falando. A sua cruz é as dificuldades, a caminhada, a peregrinação cristã é carregar a cruz. A peregrinação cristã, a nossa vida cristã. Né? Então, é importante que nós observemos isso. A nossa dedicação a Cristo nos ajudará a enfrentar, né, a tentação do mundo e nos ajudará a escolher a santidade em Cristo. Nós devemos também, irmão, criar relacionamentos com pessoas que valorizam a vida de santidade. Por quê? Porque a influência de outros cristãos verdadeiros fortalece a nossa dedicação e obediência a Deus. Então, por isso que nós frequentamos igreja, né? Uma igreja adequada, né? Onde há companheirismo, onde há... Por quê? Porque ali um ajuda o outro e todos crescem junto. E nós também temos que fazer uma meia-culpa, reconhecer os nossos passos em falso, porque todos cometemos erros, né? E quando a gente perceber, reconhecer que cometeu um erro, o que nós devemos fazer? Confessar os nossos pecados. Buscar o pastor e confessar? Também. Mas ali não é confessar, ali é pedir uma orientação do pastor. Ele não é confessar, porque o pastor não perdoa pecado de ninguém, a menos que o pecado seja contra ele, né? Mas nós devemos buscar a Deus, pedir perdão, pedir orientação. Nós devemos buscar a pessoa ofendida, se for possível, e confessar os nossos pecados, a pessoa a qual nós ofendemos, se isso for possível. Né? Nós não confessamos pecado a homens, irmão, nós pecamos pecado a quem nós ofendemos, né? E pedimos perdão a Deus e pedimos perdão a quem nós ofendemos. Para quê? Para viver uma vida em acerto, uma vida em santidade. Então, mas viver em santidade, irmãos, nem sempre é fácil, hein? Nem sempre é fácil. Mas Deus sabe que não é fácil. Por isso que ele falou, é uma cruz. Vocês vão carregar uma cruz. Né? Ele entende as nossas lutas. Ele sabe que não é fácil. E daí o que Deus faz, pastor, para nos ajudar? O Espírito Santo. Ele nos dá o Espírito Santo que nos capacita a carregar essa cruz. Que cruz? É doença, pastor? Não, pode ser uma doença, mas não é doença. A cruz é o mundo, é enfrentar o mundo, é enfrentar as adversidades do mundo, né? As dificuldades, os contratempos que vão surgir. Por quê? Porque você pensa como Cristo. Você é um seguidor de Cristo. E as orientações de Cristo, via de regra, elas são contrárias às orientações do mundo. Então você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Mas o Espírito Santo está aí para nos ajudar a viver uma vida em santidade. Então nós temos que pedir a Deus para que nos ajude mesmo a nos tornar cada vez mais semelhante com essa pessoa descrita nesse salmo, né? No Salmo 15. Porque sem o Espírito Santo nós não somos capazes. Vida em santidade é vida conforme os valores de Cristo, diferente dos valores do mundo. Isto é vida em santidade. Vamos orar.
Deus, ó Pai, obrigado por esse tempo, por essa palavra, salmista Davi, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, capacitado pelo Santo Espírito, podermos viver uma vida em santidade, cada dia mais conforme a vida que Jesus Cristo viveu. Porque Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso paradigma. Nós somos imitadores de Jesus Cristo. Pai, que nós possamos fazer dessa palavra uma prática constante em nossa vida. Capacita-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, cura, restabelece a saúde daquele que sofre no corpo. Cura os membros, os órgãos, tira a dor. Dá uma vida com qualidade, Senhor meu Deus, para que essa pessoa possa reconhecer que o Senhor é Deus sobre a vida dele. Mas que não seja conforme os nossos planos, mas o plano do Senhor. Pai, abençoa também aqueles que sofrem na alma, Pai. Sabemos que a doença da alma, depressão, angústia, ansiedade, tem assolado esse planeta, Pai. E pessoas sofrem, algumas caladas, outras se manifestando, mas as pessoas sofrem. Porque falta ali um porto seguro, falta ali algo, alguém em quem confiar. Por isso toca essa alma, Pai, abre essa mente para que ela entenda que o Senhor é o porto seguro. Que o Senhor é aquele que tira toda angústia, o Senhor é aquele que nos fortalece para que nós possamos enfrentar os dias que não são bons, mas com o Senhor nós somos possível. É possível. Pai, traga paz ao que está inquieto. Traga, Senhor meu Deus, saúde mental ao que está doente. Traga esperança ao desesperançado, Pai, e confiança àquele que não tem fé. Tudo isso em nome de Jesus. Abençoe, Senhor meu Deus, os relacionamentos na família, os relacionamentos na igreja local, os relacionamentos, Senhor meu Deus, no governo, bem como em toda a sociedade. Que haja um tempo em que as pessoas possam se preocupar com o outro, que haja um tempo de harmonia nos relacionamentos, ó Pai. Nós oramos porque nós confiamos, nós oramos porque nós acreditamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.